Olá, alunos da disciplina de Manejo de Animais Laboratório. Eu sou o Givago. Hoje eu vou ensinar vocês, vou dar dicas de como preencher o formulário para a comissão de ética, aquele formulário que vocês vão apresentar para a gente no final e é o que vai dar autorização para que vocês iniciem os trabalhos de vocês. Então, primeiramente, a gente vai no site da Comissão de Ética da Universidade de Brasília, que é o seua.unb.br. Nesse site vocês vão entrar em formulários. Os formulários, você vai pegar o formulário padrão para submissão de projetos, porque é o que vai estar mais atualizado. Sempre quando forem iniciar um projeto, vão no site e baixem o formulário mais novo, porque ele sofre atualizações diversas vezes. Clicando nele, vai aparecer a opção para baixar. Uma vez baixado, você vai abrir o formulário no seu Word para começar a preencher. E o que, que a gente vai ter nele? Vai ter primeiro a finalidade do projeto, se ele é de ensino, pesquisa ou treinamento. Você vai definir isso. Uma hora você vai ser um pesquisador, mas uma hora você vai ser um professor ou fazer um treinamento para alguém. O início, o que, que a gente sugere que coloque em início de projeto? Sempre após a aprovação da CEUA. Porque a gente pode ter problemas na hora de julgamento que o processo pode atrasar. Vocês verem um cenário de pandemia, que pode atrasar toda a movimentação, tanto no serviço público quanto no privado, isso pode atrapalhar um pouco. Mas o término sempre tem que estar determinado, porque quando vai ser emitido o certificado, ele é emitido com um período que inicia após a emissão do certificado e termina quando você definir que vai ser esse término. O título do projeto da aula, área do conhecimento, você pode olhar pelo CNPq ou pela CAPES, tanto faz qualquer uma das áreas de conhecimento, vai para controle interno. O nome do responsável, quem é o responsável pelo projeto, sempre é o pesquisador orientador. Né? No caso, como vocês são alunos, vai ser o seu professor que vai ser o responsável. Quando vocês vierem a ser pesquisadores responsáveis de algum centro ou de alguma universidade, vai ser vocês. Qual a experiência prévia que tem em relação ao experimento que vai ser executado? Se já teve algum treinamento e quanto tempo que foi esse treinamento? Qual é o vínculo? Hoje você pode ser pesquisador visitante. A gente nem tem a modalidade na universidade, mas tem em outros lugares. O vínculo com a instituição é de docente ou técnico de nível superior que podem ser os responsáveis. Onde vocês vão entrar? Vocês vão entrar no grupo de colaboradores. E aqui é o mesmo tipo de coisa com o treinamento e com a experiência prévia em relação ao experimento. O médico veterinário vai ser necessário quando vocês fizerem algum procedimento que precise da supervisão do veterinário, como alguma cirurgia, ou então que envolva o uso de fármacos anestésicos para os animais. No resumo de projeto ou de aula, você vai colocar um resumo rápido do que se trata o seu projeto. Não é para vir tudo aqui. Então vocês vão pegar e vão colocar uma coisa rápida. Os objetivos, aí sim vai ser importante você colocar todos os objetivos do seu trabalho. E se você estiver fazendo um trabalho que envolva experimentos in vivo e ex vivo e in situ de animal, também seja colocado aqui. Tudo que for ser feito fora do animal e até dentro do animal, numa sequência lógica para a gente entender o que, que vai estar acontecendo. A justificativa e a relevância vocês já devem ter nos projetos de vocês, então é fácil de colocar aqui. Lembrem sempre, tem que ser o mais claro possível e o mais didático. Esse projeto vai parar num banco de dados que pode ser solicitado por qualquer membro da sociedade civil. Então ele tem que entender o que, que você está falando. O modelo animal, qual vai ser a espécie, o nome vulgar se existir, a procedência dele, se ele vem de algum biotério, uma fazenda, um aviário ou outro lugar. Se for animal silvestre, é preciso do número do protocolo do CISBio para a coleta desse animal. Outra procedência, aí vocês sabem como é que vai explicar se não for nenhuma procedência comum. Se o animal for geneticamente modificado, o número do protocolo da CTN-Bio, de onde que ele está vindo e para onde que ele vai. Aqui é muito importante no tópico 9.2 você definir qual é a espécie do seu animal, a linhagem dele, qual é a idade, o peso e principalmente essa quantidade final de machos e de fêmeas ou machos e fêmeas, se você não puder diferenciar durante o experimento. Lembrem sempre de colocar também aqui no total o número de animais que vocês vão utilizar, porque o formulário tem que ser todo preenchido.
Método de captura em caso de animais silvestres, e aí se vocês forem da área de silvestre, colocar se vai ser com algum tipo de tela, com algum tipo de é, armadilha, para definir se é o método adequado ou não para o animal. No planejamento estatístico, uma das partes mais importantes que vocês devem ter atenção é toda a experimentação animal tem que ter uma justificativa que você vai utilizar esse número de animais, que são ou pela via estatística, que você vai fazer cálculos de N amostral para mostrar por que, que você vai querer esse resultado, e aí a gente vai voltar aqui para o site da SEUA, onde tem algum exemplo de fazer cálculos, só que vocês têm que usar isso como uma base, não é como uma regra. E a SEUA colocou como uma sugestão para que vocês façam um cálculo de alinhamento. Então vocês podem olhar que tem alguns exemplos e tem as referências aqui, além de ter uma ferramenta que é gratuita que você pode calcular pelo tipo o poder do teste, todo o N amostral, dependendo do resultado que você quer. Proporção, média. Então vocês vão fazer isso conforme o estudo de vocês exigir. Voltando para a nossa tela do Word, a gente coloca também que aqui é uma parte que vocês podem usar, que é a referência bibliográfica. O que a gente tem como referência bibliográfica? Experimentos que sejam semelhantes ao que você executou, ou quer dizer, vai executar, para que eles tenham base mostrando por que vocês vão usar esse número de animais. Uma coisa que é importante é que em experimentos que têm o grau de invasividade 3 e 4, a partir da resolução normativa de 39, que vai entrar em vigência no dia 31 de maio de 2021, vai ser obrigatório você colocar o cálculo amostral e uma justificativa, além de ter o treinamento que vocês estão fazendo hoje para poder executar experimentos de grau 3 e grau 4. Aí vocês estão com dúvidas sobre o grau de invasividade, a gente vai no final do formulário para mostrar que tem essa definição aqui. Experimentos que causam pouco ou nenhum desconforto, que é o grau 1. Experimentos que causam estresse, desconforto ou dor de leve intensidade, que é o grau 2. O grau 3 já é um estresse e desconforto de intensidade intermediária. E o grau 4 de alta intensidade. Então vocês vão ter que avaliar com o seu orientador qual é o grau de invasividade, qual é o grau que vocês estão afetando a qualidade de vida do animal. As condições de alojamento dos animais, isso aqui tem que estar bem claro, onde os animais vão estar, qual a fonte de água, se o ambiente é adequado para ele, o local onde o animal vai ser colocado, se o ambiente é uma gaiola, uma jaula, que é uma coisa maior, uma baia, no caso de um cavalo, um bovino, e outros tipos de ambientes. É igual aqui a gente pode colocar um aquário quando você vai colocar um réptil. Números de animais por gaiola por galpão. E aqui começam os procedimentos experimentais do projeto. Esses procedimentos têm que ser sempre individualizados. Então, se você tem vários procedimentos no projeto, você vai colocar sim e vai justificar para cada um dos procedimentos que você vai fazer. Restrição hídrica ou alimentar em cada um dos procedimentos. É importante lembrar que você pode pegar, copiar e colar esse formulário várias vezes dentro do índice de procedimentos. Uso de fármacos anestésicos, a mesma coisa. Vocês vão pegar, vão colocar todos os fármacos que vão ser utilizados. Copia e cola, não coloque vários fármacos no mesmo bloco do formulário. Relaxante muscular, a mesma coisa. Se for utilizando mais de um, você copia e cola a planilha. Fármacos analgésicos também. Uma coisa muito importante, experimentos que envolvam dor. Você não vai utilizar o fármaco analgésico, você tem que fazer uma justificativa baseada na literatura. Não é apenas porque o seu experimento não prevê isso. Se o animal vai sofrer algum tipo de desconforto e dor e não vai ser utilizado um fármaco analgésico, tem que ter uma justificativa bem embasada para ser aceito na comissão de ética. Mobilização do animal, sempre quando for imobilizar o animal para algum tipo de manipulação, colocar sim. Se for não, normalmente são experimentos observacionais. O jejum alimentar, a restrição hídrica também devem ser explicados. Se o animal vai passar por alguma cirurgia única ou múltipla, e também descrever completamente quais vão ser os procedimentos cirúrgicos. Esses procedimentos têm que ser
bem definidos, e então provavelmente se vai ter uma cirurgia, você vai conversar com o veterinário responsável para ele te orientar como você vai escrever qual é o procedimento. O pós-operatório também, que se vai ter o cuidado pós-operatório, período de observação e dar um detalhamento melhor de como vai ser essa observação do pós-operatório. Isso envolve o uso da analgesia, os outros cuidados pós-operatórios, e aqui nesses outros cuidados pós-operatórios você coloca todo tipo de observação que vai ser feita. Quando vai ser algum tipo de injeção, inoculação de material, você também determina aqui no 10.9 o que você vai colocar no animal, se vai injetar algum tipo de célula tumoral, se vai injetar algum tipo de medicamento para teste, também cada um em uma planilha, colocando separadamente e detalhadamente. Se vai ser feita alguma extração de material biológico durante o experimento e também após, quando, se você vier eutanasiar o animal, colocar qual vão ser os materiais que vão ser extraídos. Aqui na finalização é o método de eutanásia que vai ser utilizado. Descrever também bem detalhadamente que o animal vai passar por algum tipo de procedimento e no final vai ser induzido à morte. Isso pode ser, ele vai ser anestesiado, vai ser feito experimento e após esse experimento ele vai sofrer uma overdose de anestésico, alguma coisa assim. Vocês vão definir qual vai ser o método de eutanásia. A gente vai ter aula sobre as diretrizes de eutanásia. Destino do animal. Aqui é importante lembrar que no caso de método restrito, esse método restrito quer dizer que ele só é aceito sob algumas condições. Se a equipe é bem treinada, se o uso do método recomendado não é aplicável, então tem que ser, se for um método restrito, que vocês vão ver na diretriz de eutanásia, vocês têm que justificar bem. Destino do animal após o experimento, como é que vai ser feito, o que vai ser feito com ele, se ele está vivo ou não, se ele vai ser doado ou não, e a forma de descarte da carcaça, para onde que vai caso tenha a eutanásia do animal. Aqui, no resumo do procedimento, vocês vão colocar todos os procedimentos. E é importante também você colocar na parte do resumo do procedimento qual vai ser a forma de ponto final humanitário. O que é isso? Vocês vão ter uma aula sobre isso também, mas é informar quando que vocês vão definir que o animal vai sair do experimento caso ele esteja em sofrimento ou não esteja com o resultado esperado para o seu experimento. Mas isso vai ser num ponto mais para frente e a gente vai discutir isso melhor. No item 14 é o termo de responsabilidade que é assinado pelo professor orientador da sua pesquisa, pelo professor que tem um vínculo empregatício com a universidade ou com o centro de pesquisa que você está fazendo. E aqui é o protocolo da comissão. Então, essa é a forma que vocês vão preencher. Eu espero ter ajudado no esclarecimento de algumas dúvidas e qualquer coisa a gente vai estar disponível para tirar dúvida. Obrigado.